Olá, meus estimados alunos, quanto tempo, né? Já estamos aí um bom tempo de quarentena, estou com muita saudade de vocês, mas a aula tem que continuar. Então, nessa aula de História, nós vamos retornar ao livro, né? De antemão já peço que vocês peguem o livro de vocês de História do sexto ano. Na aula passada, falei um pouquinho da questão interdisciplinar, né? Eu trouxe tanto filosofia como de história. Tomara que vocês tenham assistido a aula e também tenham feito o conteúdo pedido por mim. E através do decorrer da semana, tenham feito com calma, com paciência, que vocês tenham feito sempre com razão, né? Que a gente estuda tanto em filosofia. Então, é o seguinte, vamos retornar ao livro. Principalmente vocês vão para a página 38, né? Que nós temos aqui, deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem, onde nós temos aqui compreender um texto. Então, é essencial para a gente estudar filosofia, compreensão de texto. Por quê, professor? Porque a compreensão de um texto evita que gerem dúvidas, além do comum, né? Mais dúvidas, e também você aprende melhor, ou seja, você absorve melhor esse conteúdo estudado. Então, o que eu peço é atenção, vocês estudem bem, leiam bem, porque vocês estão agora no Fundamental 2, logo vão estar no segundo grau, e no segundo grau e também na faculdade, eles vão exigir muita compreensão. Então, se a partir de agora, no sexto ano, vocês não tiverem essa prática, vão ter muita dificuldade lá na frente. Mas vamos lá, para a gente sair um pouquinho da mesmice, quase não sai, né, Gela? Mas é assim mesmo. Se é a saudade de vocês. Mas tem aí o tema Ciência e Mitos em Milênios de História. Se vocês lembrarem, lá nas primeiras aulas de filosofia, eu trouxe o que era mito e o que é razão, certo? Usei diversos exemplos, principalmente da natureza. Eu creio que vocês vão lembrar bem. Para quem não lembra, dos exemplos que eu trouxe, aquele exemplo do raio. Antes de surgir a filosofia, antes de surgir as ciências, na verdade, na Grécia Antiga, há mais de 26 séculos atrás, quando ocorria, vamos dizer, uma grande seca, ou então muitos meses de cheia, né, que atrapalhava também a plantação, as pessoas associavam esses acontecimentos, né, naturais como se fosse um castigo de uma divindade. E as pessoas, como tinham pouco conhecimento, aceitavam, não é? Então, essa é a mitologia, ou seja, são contos que não têm comprovação científica, os que a gente chama de mito. Então, depois, com o passar dos anos, principalmente com o início da filosofia, de outras ciências principalmente, mudou-se essa metodologia da mitologia e trouxe a razão, ou seja, experiências, comprovação científica. Olha aí a evolução, como foi importante para a nossa história. Mas e aí? Nós temos aqui, vocês vão ler. Nós temos aqui Ciência e Mitos. E dos principais exemplos que ele fala é do eclipse solar. Então a gente entende o eclipse solar como alguns exemplos que tem outros tipos de eclipse também, mas o eclipse solar é quando algum corpo, que principalmente no nosso caso é a Lua fica de frente ao Sol, e ela, mesmo que seja um horário de dia, fica ou de noite ou parcialmente, né? Meio escuro. Então, nós vemos os eclipses, só que há anos atrás, trazendo um pouquinho de história, há milênios atrás, há séculos atrás, esse acontecimento do eclipse, ele era tido como um castigo de Deus também, ou então era tipo uma luta entre as trevas e a luz. E muitos, vocês vão ler aqui também no livro de vocês vão ver que aqui um dos grandes exemplos que nós vemos era que, principalmente as culturas orientais, eles diziam que era como se fosse um dragão lutando contra o sol, ou engolindo, ou comendo o sol. E isso eles tinham até medo, porque eles não sabiam dizer cientificamente o que acontecia, certo? Mas aí tem outros povos antigos também que já até previam quando ia acontecer o eclipse. Aí depende de cada povo, né? Mas vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder essas questões aqui, que está no finalzinho. Uma delas explique o eclipse é um fenômeno natural que ainda gera espanto ou admiração.
certo? Justifique. Vocês vão ler passo a passo com calma. Tenha paciência que vai dar tudo certo. Leiam com calma e tentem absorver, ou seja, compreender, que é o que pede aqui, compreender um texto. Leiam, compreendam e vão responder. Será que o eclipse é um fenômeno natural que ainda gera espanto? Será que hoje as pessoas ainda têm medo quando tem um eclipse? Meu Deus do céu, o mundo está acabando. Será que isso ainda acontece? Aí vocês vão responder com as palavras de vocês. Na questão 2, podemos dizer que o astrônomo J.B. Ziegler entende cientificamente o eclipse? Olha aí, explique. Vocês vão ler e vão dizer que esse astrônomo J.B. Ziegler, eu vou dar a dica que está bem aqui, ó, o nome dele também, e essa parte aqui são palavras dele, certo? Então tentem compreender. Eu sei que vai gerar dúvidas, mas se tiver alguma situação, nos comentários vocês podem falar. Podemos dizer que o astrônomo J.B. Ziegler entende cientificamente o eclipse? Será que ele entende? Vocês vão ter que explicar essa situação. E a terceira e última, o relato do último parágrafo parece uma explicação mítica ou racional. O último parágrafo é esse, viu? Não vão pensar que é esse aqui, não. Esse aqui, que são as palavras de Ziegler. Será que esse último relato, esse último parágrafo, parece uma explicação mítica ou racional? Já expliquei sobre isso, né? Tomara que vocês não tenham esse tempo aí enferrujado demais durante essa quarentena. Então, se tiver dúvida, releia o nosso livro. Vá lá no comecinho, que vocês vão encontrar essas diferenças do que é uma explicação mítica, do que é uma explicação racional ou científica, como a gente chama tanto. Então, pessoal, peço que vocês leiam com calma, né? Está até chato de tanto eu dizer, vocês têm tempo livre até demais. Então, o que precisa é concentração. Não só nessas videoaulas, também o estudo em casa. E também quando nós tivermos retornar às salas de aula. Tenha calma, acompanhe a leitura, faça com a maior paciência. Se ficar alguma dúvida, se tiver algum adulto, algum responsável, tente tirar essa dúvida. Se não, nos comentários vocês podem falar também. Então, mais uma vez eu peço atenção total, boa leitura, bons estudos. Preencham, respondam em uma folha, e quando retornar às aulas, essa folha vai ser entregue a mim, assim como as outras atividades anteriores. Vocês vão me entregar e vou fazer como se fosse uma avaliação, valendo ponto, certo? Então, produzam com carinho, não vai fazer de todo jeito não, certo? Bom descanso para vocês aí, que eu digo assim, esse descanso essa quarentena que seja também de reflexão para vocês todos, certo? Até mais, pessoal!